A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para estudarmos mais um tema para a Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, cujo tema é Combatendo a Ganância Ministerial, dentro do trimestre que aborda Preservando a Identidade da Igreja em Tempos de Desvios. Eu sou o pastor Éden, da congregação de Jardim Irene 1, e vou compartilhar, trazendo luz a este tema, combatendo a ganância ministerial, para que seja estudado em cada uma das nossas congregações. Um problema, um assunto muito sério, muito importante. Nós vamos observar sobre o que é ganância ministerial, alguns exemplos bíblicos, algumas características, para que seja de enriquecimento no conhecimento da igreja, para que seja de instrução para a igreja e também, em contraponto, veremos a simplicidade do verdadeiro evangelho, o modelo em Jesus Cristo como referência, como exemplo para nós, no seu modo de servir, seu amor, na sua humildade. Partindo já para o primeiro ponto, que é ganância ministerial, o altar usado para benefício próprio, onde nós devemos observar o que é ganância, quais os tipos de ganância, aquela ambição desenfreada para objetivos pessoais. E podem existir diferentes tipos de ganância. Primeiramente, a ganância por riqueza, pode haver a ganância por fama, ser conhecido, ter o seu nome grande, né? Também pode ter o tipo de ganância por poder, aquela posição de estar influenciando cada vez mais pessoas e regiões, um alcance cada vez maior de domínio. Existe também um tipo de ganância por status, né? Querer mostrar, estar bem, estar acima, estar em boa condição, né? E são algumas formas de ganância. Na lição, nós pontuamos, primeiramente, o desejo desordenado por riquezas, ou seja, usar aquele ministério, aquele chamado, aquilo que é para ser feito para Deus de forma sincera, honesta, desinteressada, e usar de forma gananciosa, de uma maneira desordenada, para os seus objetivos pessoais, para a sua riqueza própria, para o seu crescimento do lado material. E nós trouxemos alguns exemplos a princípio na lição, que são ali muito claros. Citamos já desde a leitura bíblica em classe a pessoa de Geazi, citamos a pessoa de Acã, citamos a pessoa de Balaão, que foram nomes ali no Antigo Testamento que se corromperam. Nós vemos primeiramente Balaão, que quando foi proposto para ele levar uma profecia para amaldiçoar o povo que estava ali à frente, ele a princípio não iria atender, mas quando foi trazido para ele a proposta, foi trazido ali as riquezas, então ele aceitou, ele estava predisposto a ir em determinado lugar e lançar ali uma ministração, uma profecia, sendo influenciado pelos bens que ele ia receber, pela proposta, que é um alerta de que sentido? De pessoa usar o seu dom, usar indevidamente aquilo que ele recebeu de Deus para benefício próprio. Ele desviar o que é a verdade, desviar a intenção correta e fazer de outra forma, manipulada por algum interesse. Então a gente vê já o péssimo exemplo de Balaão. O que nós citamos na leitura bíblica em classe foi o exemplo de Geazi, o servidor que acompanhava ali o profeta e provavelmente ele seria um sucessor, seria o próximo ali a dar continuidade após o profeta encerrar o seu ministério. Tudo indica que ele seria, por ser o servidor, o aprendiz que estava ao lado, assim como Josué foi o que sucedeu
Moisés, era para Geazi ser o sucessor de Eliseu. Porém, num determinado momento, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, um milagre feito pelo profeta, e é feita uma proposta para ele de receber presentes, receber muitas recompensas. O profeta recusou, mas Geazi cobiçou aquilo. Geazi não quis perder a oportunidade e mentiu, foi lá em busca daqueles bens, foi ali pegar aqueles bens, dizendo uma mentira, e aí como consequência, o Senhor revelou ao profeta, aí teve uma palavra lançada sobre Geazi, e Geazi ficou ali imediatamente doente, leproso, e teve um fim trágico. Aquele que estava em uma boa condição, boa posição ministerial, agora está em um final trágico, mostrando para nós que esse é o caminho daquele que se corrompe, daquele que cai da sua posição espiritual, corrompido por uma cobiça, por um desejo desenfreado. Podemos olhar também o exemplo de Acã, que trouxe uma consequência tanto para si, como também até para a comunidade, para o povo, pois Deus havia ordenado que na cidade ali onde eles entrassem, onde eles fossem tomar posse, não deveriam pegar nada naquele momento, naquela cidade. E Acã, tentado a observar ali objeto de ouro, alguns bens, ele pega escondido. E na sequência desse fato, o povo vai para uma guerra seguinte e eles perdem, eles sofrem, e o Senhor fala com eles que havia um pecado oculto, havia algo errado que havia acontecido e que deveria ser tratado, trazido à tona. E foi feita ali a revelação de que o problema era Acã. E aí Acã veio a morrer, a ser punido, a ser condenado, mas mostra claramente para nós que ele ali representa aquele que está em uma ação, indo em nome do Senhor, era o povo de Deus avançando, alcançando aquela terra. Como nós somos servos de Deus, obreiros avançando, fazendo a obra, avançando pelo reino, avançando, fazendo o querer de Deus, devemos o quê? Estar totalmente na obediência a Deus, obediência aos seus princípios, aos seus comandos, à sua palavra. Deus havia falado claramente, aquela cidade não era para tomar posse de nada. E ele contrariou, ele desobedeceu, ele foi infiel, cobiçou, e aí teve uma consequência, teve um problema até imediato para o povo, né? Ou seja, pessoas com corações corrompidos têm a tendência de, além de ser condenável diante de Deus, sua própria vida, trazem consequências e problemas ao seu redor, vão escandalizar, vão causar problemas. A ganância traz um problema para si mesmo, faz a pessoa começar a manipular, começa a ter um orgulho surgindo cada vez mais, uma autossuficiência. Então são os sentimentos que vão ali corrompendo o coração de alguém que pode ter até começado bem, pode ter até iniciado bem sua caminhada, seu ministério, mas como diz lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando fala que alguns naufragaram na fé, dando a entender o quê? Certamente estavam na sua jornada, estavam navegando e alguma coisa aconteceu que fez com que eles afundassem. E assim são estes que, às vezes, podem ter até iniciado na sua sinceridade, mas se não vigiarem, não guardarem o seu coração, podem passar por algo que entre na sua vida, destrua sua integridade, sua sinceridade, e haverá um naufrágio ministerial. Alguém que pode até ainda estar na posição, mas diante de Deus já pode estar com um problema muito grave, porque tudo que é feito é para o Senhor, pertence ao Senhor, e a prestação de contas, ela é real. Quem mais é dado, mais é cobrado. É diante de Deus que deve ser tratado, tanto que em Hebreus, quando fala sobre liderança, Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala da liderança como aqueles que velam pelas almas
que eles vão prestar contas. Então há uma prestação de contas de tudo que é feito, que é realizado, que é para o Senhor, para a sua obra, para o seu reino. Outro nome que nós podemos destacar é Diótrefes, em terceira carta de João, capítulo 1, onde ele tenta ali impedir outros obreiros de estarem atuando. Então mostra o que? Aquela pessoa que quer o domínio, a força, que quer o controle total, impede outras pessoas de surgirem, de aparecerem, de servirem. Qualquer pessoa que ameace a sua liderança, ele boicota, ele tira, ele corta. Então, Diótrefes é outro tipo de ganância ministerial, aquele que está lutando pelo poder e impede e combate contra outros que sejam uma ameaça para ele, contrariando a essência do verdadeiro evangelho, que é que o Senhor cresça e que nós diminuamos, é que o Senhor se destaque, o Senhor brilhe, não seja o homem brilhando, o homem é apenas um servo, o homem apenas resplandece, o homem é apenas uma parte desse corpo. E se Deus levantar outros, que assim seja. Se Deus levantar mais pessoas, aquele que é sincero e verdadeiro, vai agradecer e glorificar a Deus por ter mais soldados prontos, preparados para estar na linha de frente no combate. Então nós observamos que é um grande problema, é muito sério e algo que na sociedade e no meio evangélico é algo que surge, que escândalos acontecem, de coisas que vêm à tona, pois algo que está oculto em algum momento pode ser revelado, e isso traz sempre danos, consequências ruins para a imagem do povo de Deus. Por isso que nós devemos trazer luz a este assunto, compreendendo, discernindo, prevenindo. Um cuidado que devemos ter com nossos irmãos, nossos alunos, que tratando desse tema não é para acusar algum nome, acusar alguém, alguma denominação, não. É uma avaliação de princípios bíblicos, de princípios divinos que devem ser observados, aprendidos, para que cada um de nós estejamos com discernimento em todo o tempo na nossa caminhada, e também muitos irmãos que são obreiros, são líderes, são servos que estão em exercício da obra de Deus, todos devem guardar o coração, para que em nenhum momento aconteça de que algo tire a pureza do coração, algo que é feito hoje em sinceridade, verdade e amor, em algum momento não seja feito por interesse, não seja feito por um objetivo pessoal por detrás do prioritário que seria o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Um ponto que nós podemos também refletir é até onde é sadio. Uma ambição sadia é possível ter? Qual seria a diferença entre uma ambição sadia e realmente uma ganância? Pois no bom sentido seria o quê? A pessoa que tem o desejo de se empenhar mais, se dedicar mais e ir bem, melhorar, servir bem, ter um crescimento ministerial sadio, que é começar às vezes em funções mais simples e um dia Deus permitindo e o chamando, ter oportunidades em funções de mais destaque, mais confiança, de maior confiança, de repente em uma liderança. Então, é um crescimento sadio, é estar pronto e desejoso de fazer algo para o Senhor, se o Senhor assim o chamar. E agora, o oposto é a ambição desenfreada, aquele que quer da maneira errada, do modo errado, com objetivos errados. Isso diante de Deus que é muito ruim, muito danoso para a obra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículos de número 33 e 35, ele falando com a igreja, ele diz, olha, de ninguém eu cobicei prata, de ninguém eu cobicei ouro. Então ele estava falando daquele tempo que ele ficou naquela igreja, olha, não cobicei nada de ninguém, ele não tinha nenhum outro objetivo, senão doar-se
ele, se necessário, desgastava-se a si mesmo para o bem das vidas, das almas, padecendo, sofrendo, passando por perseguições, privações, machucados, açoites. Então ele sofreu fisicamente, emocionalmente, em vários sentidos ele suportava em si mesmo por amor a Cristo, por amor às vidas, por amor às almas, que deve ser a referência e desejo nosso. Outro ponto que nós citamos é o nepotismo, que seria o quê? O domínio sendo mantido à força para ficar em família. O que seria isso? São ministerialmente fazendo de tudo para que fique ali debaixo apenas de uma família, ali um domínio, um poder, uma propriedade daquilo que, na verdade, pertence a Deus, né? A igreja, o povo de Deus, pertence ao Senhor Jesus, que a comprou com seu próprio sangue, um alto preço que pagou. Então é um alerta para que o ministério não se torne uma dinastia, um império familiar. Não, deve ser chamado divino, pessoas vocacionadas por Deus, chamadas por Deus, selecionadas pelo Espírito Santo de Deus, que vai levantando no meio do seu povo. Um alerta é para nós não generalizarmos, pois podem ocorrer sim pessoas que debaixo de uma família que está numa liderança, num pastoreio, e ter ali familiares que realmente apresentam vocação, apresentam qualidades espirituais, morais, e podem atender, podem servir. Então, existem sim, para nós não generalizarmos, achar que qualquer um que em algum momento seja um filho não pode estar. Deus pode usar, Deus pode contar, levantar, desde que haja realmente uma vocação, que haja uma capacitação que venha de Deus, que venha do Espírito Santo de Deus. Deus pode usar também. Citamos ali o nome oligarquia, que é o domínio na mão de poucos, que fecha-se a oportunidade para outros. Então, qual que é o problema disso aqui? Bloquear outros tipos de pessoas que possam ser chamadas, bloquear oportunidades, fechar espaço para que fique ali aquele poder, aquele domínio. Então, nós devemos entender que a igreja do Senhor, ele pode distribuir os dons como ele bem quiser. Então, alguém, por mais simples que seja, Deus pode levantar, capacitar, pessoa diferente, uma pessoa independente do tempo. Então, existem formas variadas, diferentes, que Deus pode fazer, e o homem não deve centralizar este poder, proibindo, impedindo, não. Deve estar aberto para o pleno agir do Espírito Santo de falar, levantar e colocar pessoas escolhidas por Ele, como teve a liberdade de falar na igreja primitiva, selecionar pessoas que estavam ali reunidas, e algumas foram selecionadas para serem enviadas, e outras foram escolhidas pela sua reputação ali entre os diáconos, e ali houve uma aceitação por parte da igreja, eles seguiram servindo, Deus foi confirmando, alguns deles ali de diáconos depois foram expandindo seu ministério, indo anunciar em outros lugares, e Deus confirmando com sinais, ou seja, o Senhor foi validando e confirmando que era com eles. Então era uma liberdade plena do Espírito Santo em levantar as pessoas que Ele quis. O Espírito Santo agindo no meio do seu povo. E glorificado seja Deus por isso, que é vivo, real, presente no meio do seu povo e não pode ser impedido, não deve ser bloqueado. O agir de Deus deve fluir livremente no meio do seu povo. Cabe sempre a oração, cabe sempre o temor a Deus, para que ele tenha plena liberdade. Citamos também sobre transparência. Aqui é algo interessante que envolve a parte administrativa, para que não haja problemas de
algo se corrompendo, algo oculto, algo que seja prejudicial ao povo de Deus. Existe algo importante que é o presidir administrativamente. O que é isso? Trata-se da área espiritual, trata-se da área funcional e existe a área administrativa, finanças, recursos. E aí nós pontuamos que é importantíssimo transparência, é importantíssimo alguns métodos que sejam formas de prevenir problemas, prevenir algo incorreto sendo feito. Então são alguns exemplos citados aqui, mas existem variações de denominação para denominação, de regimento para regimento, como fazer, quantos fazem, quais grupos existem, quais supervisões existem, quais mecanismos, mas o que importa são esses princípios principais que nós citamos, que é transparência, que é a proteção, né? Tudo que for feito protegendo o que pertence à igreja, ao povo de Deus, não um domínio de uma ou duas pessoas que possam fazer tudo o que quiserem e, de repente, podem estar prejudicando, pode estar ali tirando de uma forma indevida, ilegítima, e tudo isso aqui de forma administrativa reforça a importância de uma transparência que traga credibilidade, confiança, traga-se uma credibilidade para que todos possam confiar naquele ministério, confiar naquela liderança, confiar que está sendo feito o melhor para o reino, o melhor, em verdade, para o Senhor Jesus. Ponto seguinte, nós entramos sobre idolatrias a líderes. Existe muito na sociedade, onde existem lugares muito prósperos, igrejas muito grandes, muitos números de membros, de milhares de pessoas. Então, chegam-se a valores muito altos. Isso é bom por um lado, mas qual é o problema? Onde envolve muitos valores, podem surgir lideranças de uma forma acima do normal, com valores aí às vezes milionários, luxuosidade. Então existe um perigo, existe aí um risco desse tipo de liderança surgir e corromper. Não que nós devemos fazer apologia à pobreza, mas também, em contraponto, não incentivar, como uma teologia da prosperidade, o excesso, né? Mas o equilíbrio, o sensato, o justo, né? Então, conforme cada denominação, pode haver um regimento que define uma forma legítima, né? Aquele que é integral, ter um salário integral, de uma forma equivalente à realidade daquele lugar, daquele bairro, aquelas pessoas, né? Então existem formas diferentes, existem denominações que realmente é totalmente voluntário, outras que têm uma ajuda de custo. Então existem variações de denominações, mas o que importa, nós alertamos aqui neste ponto, é o que? É o excesso, aquele tipo de liderança que vai chegando num ponto até de ser inacessível, né? Os membros nem poder chegar perto, ter um acesso, porque se torna a pessoa ali protegida, com tantas seguranças e tanta proteção, e um distanciamento entre o que é membresia e quem é essa liderança tão acima, tão isolada. Por isso nós citamos aqui idolatria, porque viram, às vezes, ídolos, às vezes o líder carismático lá das mídias digitais, das televisões, então alguém muito distante do povo de Deus, da membresia, sendo que a função deve ser o quê? Servir, deve ser atender, deve ser procurar o bem do povo de Deus. Então, esse ponto reforça esse cuidado de não dar lugar a isso em nosso meio, mas entendermos qual que é o padrão normal do Evangelho. É uma liderança servidora, uma liderança que demonstra o seu cuidado e amor pelo povo de Deus. Nós pontuamos na sequência sobre
egos inflados por seguidores, ou seja, é o outro lado. Às vezes as pessoas colocando liderança em pedestal, e aí vão inflando o ego de liderança. Então, deve haver esse equilíbrio entre até onde é honra a liderança e até onde é um excesso, onde é uma idolatria. Então, a honra é bíblica. A Bíblia diz para honrar a liderança. É saudável a gratidão, é saudável um agradecimento, é saudável reconhecer e espontaneamente presentear, espontaneamente algum elogio. E aquele que é um líder homem de Deus não vai tomar para si aquele elogio como vanglória. Vai sempre reconhecer que tudo que ocorrer no seu ministério é bondade e graça de Deus. Ele nem vai ficar buscando favores, ele vai se contentar com o que ele tem. E o que vier, glorificado seja Deus, se houver alguma manifestação de cuidado e carinho. Então aqui é bíblico. Fora disso, e aí já entra o quê? Em idolatria. Entra em desvio do relacionamento correto, que é apenas de servir juntos, um servindo, ajudando e uma mutualidade. Alguém está liderança, mas está servindo também. Esses que estão abaixo estão como servos, cooperando no mesmo reino, no mesmo objetivo, como membros uns dos outros, todos diante do sumo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus Cristo. O problema de egos inflados é que pode gerar o quê? Ambientes tóxicos, onde há dominação, pressão excessiva, onde há autoritarismo, manipulação. Então, tudo isso que deve ser evitado, combatido, quando se há um ambiente de harmonia, onde cada um sabe bem a sua função. Ele que está acima sabe que está acima para servir, espiritualmente ele está abaixo. Quanto mais ministerialmente se sobe, na verdade, está descendo para servir mais pessoas, servir e doar-se mais ainda pelos outros. É o modelo, é o padrão que nós podemos trazer para refletir. Nós podemos citar essa realidade que ocorre, é um problema. Citar alguns sintomas disso, características disso que nós citamos, e agora partir para o principal, que é o padrão, o correto, o certo, que é o modelo que o Evangelho de Jesus nos mostra, nos traz, que é o próprio Senhor Jesus servindo de uma forma humilde, uma liderança sacrificial. Jesus é aquele que disse de si mesmo: olha, o Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido, ele veio para dar a vida, veio para resgate de muitos. E aí Filipenses fala que ele esvaziou-se a si mesmo e foi ali sendo levado a uma humilhação tal, que foi uma humilhação de morte e uma morte de cruz. Então, tudo isso nos traz o olhar para Jesus como uma referência perfeita, referência de como Deus quer que sejamos como obreiros, como líderes, como servos, não buscando o auto-reconhecimento, não servir a nós mesmos, a servir a Ele. Quando iam até João Batista, ele apontavam que ele cresça, que eu diminua. Quando até de uma forma talvez maliciosa levaram: olha, ele também está tendo mais seguidores do que você, olha, ele está batizando. Então, estavam querendo instigar ali João Batista, mas ele sempre apontou de volta que Cristo era o noivo, agora a noiva estaria ali diante do noivo, é para ele. Um fez a sua parte, mas toda a honra, toda a preferência, toda a primazia era e é sempre para o próprio Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 34, é citado também sobre pastores, sobre aqueles que cuidam de si mesmo, em vez de cuidar das ovelhas. Então ao longo da palavra tem muitos textos, muitos versículos que reforçam isso, que reforçam
a importância do cuidado daqueles que realmente fazem para o Senhor Jesus. Lá, o profeta Miqueias, capítulo de número 3, versículo de número 11, ele também enfatiza esse ponto, onde é citado que os sacerdotes fazem por interesse, os profetas também. Então é citado dos sacerdotes, os profetas. Então é citado ali que no Antigo Testamento teve problema ali de corrupção, de muitos na posição de sacerdotes, chegaram um momento de não fazer mais por forma honesta, de forma singela, de forma verdadeira. E aí faziam por algum interesse. Houveram profetas levantados para repreender a postura, repreender a posição deles. Nós olhamos que não somente o dom é o que vale, mas vale muito mais o seu caráter. O requisito para a liderança são os seus valores, sua postura, sua credibilidade como pessoa. Antes de fazer, vale o que ele é, um servo de Deus, seu caráter. Então, quando é listadas as qualidades e requisitos para obreiros ali, primeira carta a Timóteo, também em Tito, são elencadas qualidades, e aí são citadas questões pessoais, familiares, qualidades morais, fala sobre ser sóbrio, irrepreensível. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3 fala sobre não fazer por torpe ganância, mas de boa vontade. Timóteo capítulo 4, versículo 16 também, o alerta do apóstolo Paulo ao Timóteo é: cuida de ti mesmo, da doutrina, ou seja, cuida de você, como você está, como está a sua vida. Era para ele cuidar da sua integridade como um todo, para ele estar bem para servir os outros. E assim é o Senhor, que requer de seus obreiros que ele esteja bem, que ele seja uma bênção, que ele tenha um relacionamento íntimo, verdadeiro e constante com o Senhor, para que ele realmente esteja ali representando, ele esteja ali refletindo a glória e a graça de Deus. Nós citamos esse ponto sobre o caráter acima de dons, pois realmente é mais importante. Se nós colocarmos alguém que é muito bom no desempenho, no exercício ali de uma função, mas se ele não for verdadeiro, se ele não for leal, se ele não for honesto, íntegro, de nada vale tudo aquilo que ele faz muito bem e pode até as multidões gostarem. Se por outro lado nós tivermos alguém, mais que seja não tão expressivo em técnicas, às vezes não tão aperfeiçoado ainda, esteja no caminho, esteja crescendo cada dia, avançando, mas que seja de um caráter genuíno, seja verdadeiro, leal, ama em verdade, é leal aos princípios, está alinhado com a sua liderança e seus companheiros na obra. Então, mostra-se ali pelo seu caráter, pelos seus frutos, que ele é digno de confiança, que ele é digno de continuar servindo, porque antes do dom vale mais o caráter. Quantos que nós conhecemos sabem mexer com multidões, sabem com mensagens emocionar pessoas, tocar pessoas, fazer as pessoas ali, até de repente fazerem muitos votos, e aí traz um resultado financeiro para aquela denominação. Mas de que vale tudo isso, se não for verdade diante de Deus? Se não for realmente enriquecendo no céu? Se não for dessa forma, nada vale, porque todas as obras serão provadas no fogo, serão avaliadas, pesadas na balança, pelo justo juiz de toda a terra. A igreja precisa de servos, não de senhores. Então, se alguém perguntasse para os discípulos: cadê o seu líder? Onde está? Está ali, andando a pé. Está ali, entrou em Jerusalém com o jumentinho. Está ali, ao lado de pessoas simples. Está ali andando com pescadores. Está ali, entrou para comer na mesa de uma pessoa comum. Jesus não foi procurar discípulos no palácio. Jesus não foi selecionar os mestres, os maiores rabinos, os maiores nomes, os governantes,
os mais famosos. Não, ele esteve entre as pessoas simples. Ele esteve entre pessoas comuns, chamando-os, ensinando-os, formando, preparando como discípulos. Então Jesus foi entre pessoas simples, mostrando que ele não precisa de grandeza, status, influência, poder para cumprir a missão. Ele chamou pessoas comuns, porque Deus age de forma extraordinária através de pessoas comuns, que sejam sinceras e se colocam nas mãos dele, que estejam à disposição de serem servos dele. Ele conta, ele prepara, capacita e usa. E o Senhor é glorificado em tudo isso. Para finalizar, nós podemos concluir que a ganância não convém ao ministério. O ministério não é lugar de autopromoção, pelo contrário, o Evangelho de Jesus é lugar de cruz, renúncia, é lugar de humildade, não grandeza, é lugar de simplicidade, é dar lugar para que Deus use as nossas vidas. Que eu, você, todos aqueles que são obreiros do Senhor, tenhamos esse entendimento, essa compreensão e esse cuidado, esse zelo em guardar o coração, para que nada venha interferir na nossa caminhada, nada venha interferir a igreja do Senhor, pois nesse trimestre estamos tratando sobre a igreja de Deus. E a imagem dela é o que? Um povo verdadeiro, santo, cheio de Deus, povo que ama, povo que anda na verdade. O fator-chave nessa lição é integridade. Então, a igreja desse nível que Jesus espera, sua liderança, aqueles que estão à frente, Deus conta que haja integridade, que resplandeçam a imagem de Jesus de verdade, desde os primeiros líderes aos intermediários, aos menores, aos membros, haja realmente uma busca pela semelhança a Jesus e servir por amor a Jesus. E o Senhor realmente vai ser glorificado e haverá uma igreja com identidade verdadeira, não uma aparência, não interesse, não sentimentos e perversões no coração. O Senhor Jesus encontra em nós, nossos irmãos, nossos alunos, nossos membros, o mesmo sentimento, que é que o Senhor cresça, nosso eu diminua, que o Senhor resplandeça mais e mais, o reino avance mais e mais, e em nosso meio haja verdade, haja presença de Deus, agindo, fluindo livremente, porque encontra um povo verdadeiro, que anda no temor ao Senhor, que anda firme e forte, não por interesse, mas porque ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo, como Cristo também amou. Que Deus te abençoe, você tenha uma excelente aula e sejamos todos edificados. Deus te use grandemente na Escola Bíblica Dominical. Nossas igrejas, nossas escolas bíblicas estejam cada vez mais firmes e fortes para que estejamos juntos crescendo como igreja, uma identidade autêntica que realmente resplandece a imagem de Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.